Ruins de bola e bons de brasa? Pronto, acabei de perder qualquer tipo de amizade que eu fiz na Argentina. Oi, família Prosa, tudo bem? Como é que vocês estão? Semana passada eu estava de férias, muito merecidas férias, e decidi ir para Buenos Aires visitar minha irmã que está morando lá. E aproveitei para ir provar a carne da Argentina e ver se é isso que todo mundo fala. E é. Oh, coisa gostosa! E o mais impressionante é que você acha carne excelente em qualquer lugar. Desde os restaurantes chiquérrimos até o botequinho da esquina e inclusive no supermercado. Mas por que essa diferença toda em relação à carne do Brasil? Eu, que sou a curiosidade em pessoa, fui atrás de uma explicação. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o porquê dessa grande diferença é a cultura dos dois povos. O argentino tem como cultura o alto consumo de carne e ele está acostumado, não está tão atrelado ao preço, mas sim à qualidade desse produto. Então ele busca carnes com mais marmoreio, mais macias e suculentas. Para vocês terem uma ideia, um argentino come, em média, por dia, 300 gramas de carne, que é o triplo do que o brasileiro consome. Já o brasileiro, ele é muito mais apegado ao preço do que à qualidade. E isso já vem é cultural, inclusive da criação que antigamente a gente tinha, muito mais extensiva e prolongada, que dava uma carne com uma qualidade um pouquinho mais dura. Não é à toa que até hoje tem gente que tem costume de bater bife para amolecer. E também existe um mercado ainda grande que procura carnes com uma camada muito pequena de gordura, que acaba sendo uma carcaça de um boi que não foi tão bem terminado, tão bem acabado para o abate. Isso influencia muito na qualidade da carne. Esse comportamento do mercado consumidor muda muito a forma de trabalhar do pecuarista lá no início da cadeia de produção. Porque o pecuarista argentino sabe que se não utilizar animais jovens de raças específicas, dificilmente ele vai ter um bom preço de venda daquele produto dele e às vezes ele nem consegue vender numa escala boa. Já o brasileiro, como não existe ainda essa pesada exigência de qualidade pelo consumidor final, ele acaba na mão dos frigoríficos, que não pagam uma bonificação adequada para o nível de investimento que ele vai ter que fazer para ter uma carne de qualidade. Afinal, é um desafio produzir essa carne com muito marmoreio, melhor acabada. Bom, agora vamos começar a falar da diferença da carne mesmo. Primeira coisa são as raças utilizadas, as principais raças utilizadas. Na Argentina se usa muito carne de gado europeu. E esse gado tem como característica maior acúmulo de gordura entre as fibras da carne. Isso é o tal do marmoreio que confere suculência e maciez à carne. Já no Brasil, qual é o nosso gado padrão? Nosso gado padrão é o Nelore, o zebuíno, que é uma carne com um sabor muito melhor. Porém, ele não tem tanta gordura entremeada. Ele tem um melhor acabamento externo, então ele tem mais gordura acumulada em volta da carcaça. Sabe aquela gordurinha alta em cima da picanha? Pois é, ela mesma. E até pela começo de mudança de comportamento, de consumo no mercado brasileiro, a gente tá vendo raças europeias entrando com força dentro dos rebanhos para produção de carne. Muita gente está utilizando, inclusive, o cruzamento entre Nelore e Angus, por exemplo, que é o nosso gado zebuíno Nelore rústico, com uma precocidade, uma qualidade muito boa, junto com o Angus, que tem certa dificuldade com o clima do nosso país, mas fazendo o cruzamento dessas raças, a gente consegue uma carne de muito melhor qualidade.
Outra coisa que está acontecendo é o melhoramento genético do próprio Nelore, para manter a rusticidade, mas melhorar a qualidade da carne em geral. E na criação, tem diferença? Tem sim. A grande maioria do gado argentino é criado na região dos Pampas, que são regiões extremamente planas. E isso faz diferença também. O tipo de esforço que o gado faz acaba diferenciando na qualidade da carne. Já no Brasil, nós temos mais terrenos acidentados. Lógico, não é regra absoluta, existem suas exceções, existem lugares planos. Mas atualmente eu vejo mais lugares, cada vez mais os lugares planos sendo utilizados para agricultura do que para pecuária. Em ambos os países, a maioria do gado é terminado a pasto. E por que as carnes latinas são consideradas melhores? Porque na Europa e nos Estados Unidos, a maioria do gado não fica a pasto, fica confinado, e isso confere carnes mais macias, só que com menos sabor. Os cortes são muito diferentes. Vejam, por exemplo, quais são os cortes do Brasil e quais são os cortes da Argentina. São totalmente diferentes. Aqui no Brasil, com certeza, o campeão, o favorito é a picanha. Lá não existe picanha. O corte mais próximo é a tapa de quadril e não é tão consumida. Lá, a preferência com certeza é o bife de chorizo, que é o finalzinho do contrafilé. Mas no fundo, não é isso que faz a diferença na qualidade da carne. Outra coisa que influencia muito é o modo de assar a carne, de fazer o churrasco. Lá é totalmente diferente daqui. Eles utilizam uma churrasqueira onde a brasa fica muito próxima da grelha. E eles não usam carvão, eles usam lenhas e gravetos. E ao lado costuma ter uma fogueira, que é onde eles preparam essa brasa. E eles já colocam debaixo da grelha a brasa ardente. Dessa forma, eles falam que eles mantêm a temperatura ideal para assar um churrasco. Já no Brasil, a grande maioria utiliza carvão. Por exemplo, essa é uma churrasqueira tipicamente brasileira, como vocês podem ver, muito bem utilizada. E ela tem o quê? Ela tem esse buraco onde a gente coloca o carvão. Lá não é assim, não. O tempero é basicamente o mesmo que a gente utiliza, o sal grosso. Só que lá vai a dica. Se você tem problema de pressão e não pode consumir muito sal, vá à Argentina, porque nenhuma carne tem sal. Assim, nenhuma comida tem sal, mas tem uma explicação. Como eles consomem muita carne, a população começou a ter graves problemas de saúde, porque junto com a carne eles consumiam muito sódio. Isso estava dando problemas de pressão. E o que aconteceu? Eles lançaram uma lei que eles restringem o uso de sal nos alimentos. E é proibido ter saleiro na mesa. Mas apesar da carne ser de altíssima qualidade, muito suculenta, muito saborosa, ela não tem sal, o que para mim faz falta. E os argentinos, assim como eu, gostam de carne sangrando. Então tomem cuidado, porque a carne ao ponto deles é a mal para nossa. Então, e até a bem passada tem um vermelhinho dentro. Se você gosta daquela carne carvão muito bem passado, você vai passar uns apertos lá, porque para você pedir que o ponto da carne seja esse, você vai no mínimo receber uns olhares de reprovação aí. Gostou da nossa prosa portenha de hoje? Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu curtir, o seu comentário e sugestão. E até a próxima quinta para aquela prosa boa com força.